Olá, galera, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Boa tarde para você, bom dia para você, boa noite, boa madrugada. A gente nunca sabe, né, galera? Qual hora vocês estão aí assistindo a aula direitinho? Até porque essa quarentena ela permite essa flexibilidade de horário, até porque a gente não tem o ônibus, a gente não tem o carro, a gente não tem o trânsito, a gente está dentro de casa. Eu também estou agora ainda me adaptando tardiamente, quando todos os professores já estão gravando online. Eu estou gravando em casa há uma semana, como vocês bem sabem, e eu estou recebendo um feedback positivo. A galera eu acho que está gostando, até porque o slide ele está montado, gente, essa lateralidade inteira aqui está montada justamente para que a gente consiga dar um print com uma qualidade melhor, a gente consiga ver os detalhezinhos que estavam nos slides e que quase sempre a gente não conseguia ver, porque nem sempre a tela permitia por maior que a gente deixasse a letra. É bem verdade que nenhum aluno reclamava disso, porque a letra que eu coloco no slide é gigantesca. E claro, sinto uma saudade, uma falta. Ai, gente, só Deus na vida para vocês perceberem como é ruim desmamar, vamos assim dizer, da realidade afetiva dos alunos. É muito difícil. No primeiro momento, os alunos, aquela felicidade, a gente junta, aquele pátiozão grandão. Num segundo momento, sem os alunos. E percebo que eu fui o nosso mais resistente ali. Eu fiquei, vou gravar na academia, tomando o distanciamento social, os cuidados todos necessários de higienização, de limpeza antes da minha entrada e depois da minha entrada, com um microfone só para mim. Tudo isso eu tomava, a gente da academia tomava todo esse cuidado. E a galera começou a gravar em casa, começou a ter contato com as melhores tecnologias que deixassem tudo mais legal, claro possível para vocês. E aí que daqui a pouco, pelo menos eu tinha as cadeiras, né? Eu mentalizava que vocês estavam ali assistindo às aulas direitinho, eu imaginava vocês ali, até porque aquele lugar é a cara de vocês. Aquele lugar não faz sentido sem vocês. Não é a gente. Os alunos mandam recado para mim e eles sempre dizem assim, ó: Isaac, muito obrigado por essa energia gigantesca que vocês enviam para a gente e que nos alimenta em casa a alegria e a vontade de continuar no trilho estudando. E eu sempre respondo para essas pessoas que quem agradece imensamente esse carinho, esse respeito, esse amor, essas palavras em forma de abraço, eu me sinto de verdade abraçado pelas palavras de vocês. Eu amo literatura, eu amo arte, a arte me abraça. Quando vocês fazem uma coisa emotiva, eu fico todo bichalhado, fico todo... É de mim demais amar vocês. É, e eu não faço distinção de aluno, que quem me conhece sabe muito bem disso. Eu não tenho aluno predileto, eu tenho aluno. E aluno, enquanto aluno, ele merece todo o meu carinho, todo o meu respeito, todo o meu abraço, e eles retribuem. A gente recebe muito com as marcações que vocês fazem nas redes sociais, essa coisa gostosa toda. Então, eu também digo que vocês são a energia da gente aqui do outro lado. Não é fácil mesmo, galera. Gravar em casa, você muda um bocado de coisa dentro da sua casa, mas apesar disso, a gente vem com todo o amor do mundo. E eu entendo que por trás aí dessa tela, você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que você está aí com o coração, olha, aula de Isaac, aula da academia, aula de matemática, aula de química, aula de biologia. Você fica com um carinho tão grande que não faz o menor sentido a gente, mesmo falando para uma câmera, com uma parede ao redor, com um quadro branco aqui atrás, ficar triste, porque a gente sabe que o feedback, o resultado disso é muito legal, é muito positivo, vale muito a pena. E do lado dos estudos é onde a gente tem que estar o tempo inteiro. Tenha certeza disso. A gente está lá na plataforma do Chegue Mais Perto, aquele botão maravilhoso lá, Chegue Mais Perto. A gente está no WhatsApp para tentar abraçar vocês. A gente está nos directs de todos os Instagrams dos professores. A gente está aqui, a gente está na plataforma de dúvidas. A gente já chegou em 40 mil dúvidas. É mais de 40 mil dúvidas. Então é para dizer a vocês que está sendo tudo feito eletronicamente, mas essa coisa, esse quadrado aqui, essa tela na qual você está me assistindo agora, ela não dá
conta do amor, do carinho, do afeto que a gente tem um pelo outro. E eu sempre que posso não deixo de trazer o meu mais sincero agradecimento ao carinho de vocês, nas marcações, no apoio, nas palavras de força, que é mútua, que são mútuas as palavras de força, tá bom? A gente alimenta vocês daí de casa, vocês alimentam a gente. Vocês estão tristes por alguma razão, em algum momento do dia, talvez o dia todo. Vocês mandam recados para mim narrando isso. E engraçado é que vocês falam assim, e vocês nos trazem essa energia porque nunca estão tristes. Você não tem noção, você não tem noção. É que na hora da aula, eu sempre digo, eu disse isso a minha carreira inteira, e eu acho que o dia que eu parar de dizer isso, eu paro de ser professor. Tem pessoas que não conseguem trabalhar porque alguma coisa as atinge emocionalmente, e é natural que assim seja. O ser humano é abalado emocionalmente, ele não consegue lidar com os problemas muito bem, isso é normal. Eu, especificamente, eu tenho muito disso, mas a sala de aula, apesar de também ser assim, eu nervoso não consigo fazer as coisas muito bem, mas eu encontro na sala de aula o meu spa, vamos assim dizer, o meu divã, o meu refúgio, o meu escapismo, como diziam os poetas românticos. É a sala de aula, são os alunos, os olhares ávidos, e por mais que a gente perca isso em um determinado momento, a gente tem, porque a gente vê nas redes sociais vocês aplaudindo, vocês acenando, dizendo que existem, que estão vendo e que está tudo na medida do possível. Todos na medida do possível. Todos na medida do possível. Todo mundo se adaptou, todo mundo sofreu, todo mundo está sofrendo de alguma forma. Seguindo em frente, tá bom? Galera, aula de redação, semana 17, para aprender que a vida não é fácil. O que é que eu quero conversar com vocês hoje? Vê, a gente já teve uma aula, semana passada a gente falou de gramática, desculpem, de tema, que foi a questão dos esportes. Viram como é legal a gente compreender o esporte de uma forma ampla, dinâmica, que dialogue com a questão física, com a questão moral e com a questão social. Argumento esse que eu acho que ninguém diria na redação, vocês já estão ligados. Mas eu queria conversar com vocês, voltar à estrutura de tema. Por que eu queria? Porque eu queria tocar numa competência que vocês ainda são feridos. O Imagine chegar lá e dar uns cortes em vocês, para vocês aprenderem que a vida não é fácil, e agora chegou o grande momento da gente ter uma aula só sobre essa competência. Não é a 2, porque a gente já teve aula sobre ela. Não é a 3, porque a gente já teve uma aula sobre ela. Não é a 5, porque a gente já teve uma aula sobre ela. Não é a 1, porque a gente está tendo aula, a gente teve aula de vírgula semana retrasada, lembram? E a gente vai continuar tendo outras aulas, várias, aliás, de gramática para a redação, tá bom? Focando no texto do Enem. Mas olhem aqui na tela o que eu vou colocar, que a gente vai estudar agora a competência 4. Vamos embora. Estiquem, você está em casa aí, ó. Estica o braço, galera. Galera, ó, relaxa, 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 relaxa. Vocês vão perceber que isso aqui não é difícil. Não é mesmo. E desde o começo do ano que eu venho insistindo na tecla da competência 4. Todas as vezes que eu disse para vocês assim, ó, galera, depois de um ponto final, pelo amor de Deus, use algo que retoma o que estava dizendo antes. Tem que usar, professor. Eu sou obrigado a usar, professor. Eu boto, porque esse aqui, eu não botei só aqui, tiraram 40 pontos, professor. Gente. Gente, não tem nenhum momento do edital, como eu vou mostrar na aula de hoje, não tem em nenhum momento do edital dizendo você é obrigado a colocar depois de um ponto final que retoma o que estava dizendo antes. Você é obrigado no começo de colocar um conector que retome sei lá o quê. Você é obrigado a colocar... Não tem. Não tem. Mas eu não sou besta. Eu não sou tabacudo. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu pego todas as redações nota 1000 de todos os anos. Todos os anos. Eu mapeio essas redações nota 1000
uma por uma, parágrafo por parágrafo, linha por linha, período por período. Chego lá e faço o que é que tem na 1000, o que é que tem na 900, o que é que tem na... Por falar em redação, quando as aulas presenciais voltarem, eu vou pedir para que vocês me entreguem a redação de vocês do Enem 2019. Mas eu só aceito presencial, galera. Não dá para fazer isso online. Algumas pessoas enviam para mim, Isaac, toma aqui meu espelho, eu queria saber porque... Gente, eu faço um estudo tão cuidadoso, tão criterioso, com tanta calma. Eu tenho a certeza, eu vou passar um mês com a redação de vocês e depois entregar. Tá aqui o que eu concordo e o que eu discordo. Eu entrego novamente para vocês, depois de ter feito um trabalho vastíssimo. É quase um TCC, um projeto de mestrado que eu faço com as redações todos os anos. Não fiz até agora porque a gente tá de quarentena, beleza? Mas vejam, as minhas aulas são baseadas no edital, mas também na prática dessa redação nota 1000. Não faz sentido eu pegar, galera, no edital tá dizendo isso, então faz assim, precisa não colocar conector não, precisa. Quando você vai olhar a redação nota 1000, tem lá 1000, com elas colocando, professor, mas eu vi uma, professor, mas eu vi duas, professor, eu vi três, professor, eu vi 5, eu vi várias, todos os anos, centenas de redações, nota 1000, em mais de 10 anos de Enem, galera. E Enem como processo de entrada na universidade, tá? Então, o que acontece? Vá por mim. Vamos começar a brincadeira. Meu WhatsApp tá aí. Qualquer dúvida, se estique. Qualquer dúvida, manda para mim um recado via esse telefone aqui, ó. 999288257. Manda a dúvida por lá que eu tiro para vocês sem nenhum problema. Vamos embora. Galera, competência 4 no edital. Vamos começar com o edital, vamos começar a brincadeira. Tá lá assim. O que é que tem no edital do Enem sobre a competência 4? Um bocado de besteira. Tá assim, ó. Você precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Anote isso aqui, ó. Anote isso aqui. Eu tenho que saber o que são os danados dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do meu argumento. Então ele não quer o meu argumento. O meu argumento é calculado por outra competência, que é a competência 3 e a competência 2, para saber se meu argumento está dentro do tema. É basicamente essas duas competências, a competência 2 e a 3, que cuidam do meu argumento. Mas como eu dei progressão, como eu retomei, como eu voltei, como eu desenvolvi minhas teses, é trabalho da competência 4, tema da nossa aula de hoje. Bora mais adiante, bora. Isaac, manda ver qual a observação que tem no edital. Primeira observação. Isso aqui é assim, ó. Primeiro, ó, eu amo esse efeito aqui caindo sobre mim, estão vendo? Amo. Deixa eu brincar de novo, que eu tô adorando esse negócio aqui. Adoro essas palhaçadas que eu coloco nos slides, eles tornam coisa mais animada. Eu adoro festa. Quem gosta de festa sou eu. Mas vamos embora. Galera, tá lá no edital assim. Eu tô olhando aqui para baixo porque o meu computador tá aqui, tá bom? A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Isaac, volta para cá, deixa eu pausar aqui para a gente entender. Ele está dizendo que os parágrafos, vou mostrar, esfregar na sua cara, está no edital, viu? Os parágrafos estabeleçam entre si uma relação. O nome dessa relação é aquele danado do conector. Tem que ter no começo de todo parágrafo um conector. Só não vai ter na introdução. Por que que não vai ter na introdução? Porque não começa nada, começa o texto. Não precisa retomar ninguém, tá bom? Bora mais adiante. Mas, Isaac, é somente entre os parágrafos? Não. É também entre as frases. O que é que ele quer dizer? Que dentro do parágrafo eles têm que estar conectados. E entre os parágrafos eles também têm que estar conectados. Tanto que ele diz, ó, as frases e... Olha eu colocando o mouse em cima, ó, e os parágrafos. Aí de você, um de tabacudo, certo? De chegar lá, eu tô olhando aqui rapidinho, só para me manter ligado no tempo da aula. E você dê um de tabacudo e não faça isso na prova do Enem. Conectar as frases e os parágrafos. O edital está dizendo com mecanismos linguísticos. O que são os mecanismos linguísticos? Ele vai dizer aqui, ó. Bora pro 2, posso? Fui. 2, tá lá assim, ó.
Recursos coesivos, o que são os mecanismos linguísticos que eu tenho que colocar entre frases e parágrafos? Não é assim que está no edital? Os recursos coesivos, isso daqui está Ctrl+C, Ctrl+V, por isso está com um Rzinho minúsculo aqui em cima, porque eu só fiz assim, ó. Essa parte é interessante. Pô, copiei, pô, colei aí. Recursos coesivos, que são esses mecanismos linguísticos, que são responsáveis pelas relações semânticas. Semânticas é sentido. Semântica é igual a sentido, tá? Construídas ao longo do texto. Por exemplo, por falar em por exemplo, galera, por exemplo é sempre entre vírgulas. Se eu tivesse colocado um ponto final aqui, dito assim, ó, por exemplo, tinha que ter uma vírgula. Eu poderia botar um ponto final. Eu estou dizendo assim, ó, esquece o que está escrito aí. Onde vem o por exemplo? Vem no começo, depois de um ponto, vírgula. Beleza? Vem no final, e suponhamos que aqui tem um ponto final, vírgula aqui. Vem sempre isolado. E se vier no meio, como está nesse texto, entre vírgula. Então vai estar sempre isolado. Se é no começo, ó, por exemplo, vírgula. Se é no final, tal coisa, vírgula, por exemplo, ponto. Beleza? Se tiver no meio, vírgula, por exemplo, vírgula. Tá bom? Bora lá, a gente vai aprendendo isso daí. Porque a gente gosta muito de usar isso na redação e às vezes não coloca vírgula nesse por exemplo. Mas deixa eu continuar. Construídas ao longo do texto, por exemplo, as relações de igualdade, olha as conjunções, adversidade, causa e consequência, conclusão. É por isso que o começo da conclusão tem que ter uma conjunção de conclusão, que é chamada de conjunção conclusiva. Quais são as conjunções conclusivas? Calma. Bora mais adiante, professor. Tem um terceiro recado? Tem terceiro recado. Sim, senhora. Sim, senhor. E o terceiro recado, gente, você não erra C4, mas nunca. A não ser que você coloque qualquer conector. A aula não é sobre qualquer conector, não. A aula é sobre qual conector ideal. E daqui a pouquinho eu vou mostrar uma redação nota 1000. Eu vou provar com a redação nota 1000 2019 como foi que a pessoa ligadíssima não caiu na piada de perder ponto de uma competência tão simples e até gostosa. Porque a gente aprende com frasezinhas de boa. Ponto. Depois do ponto final, use algo que retoma o que estava dizendo antes. A gente só precisa ter a noção, e a gente vai aprender, de o que eu tenho que colocar depois daquele ponto final. Qualquer coisa. Bora lá. Observação 3. Olha o que são mecanismos linguísticos. Preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. São elas. Os mecanismos linguísticos são elas. Porque estabelece, o texto continua aqui, ó. Tô aqui, ó. Porque, galera, lembra que quando pois estiver aqui, eu boto uma vírgula, eu posso trocar esse porquê por um pois, ó. Pois estabelece uma interrelação, é ou não é? Vírgula. Então, o porquê, quando tiver valor de pois, vírgula, é a mesma coisa. Veja, na aula de vírgula eu disse, galera, quando pois tiver sentido de porquê, vírgula antes. Foi ou não foi? Então, o porquê, quando tiver sentido de porquê, é vírgula antes. Beleza? Bora lá. Porque estabelecem uma inter-relação entre orações. Olha isso. Ai, meu Deus. Socorro. Veja. Eu digo isso porque eu sofro. Olha pra mim com todo o carinho desse mundo, galera, que tá aí em casa assistindo, que tá no celular, no tablet, na TV, seja lá onde for. Velho, tem que ter uma inter-relação entre as orações. Eu estou lendo aqui, estou lendo a palavra do edital, que é a palavra máxima, né? Frases, entre frases e também entre os parágrafos. Então, para de estar dizendo, Isaac, eu fiquei sabendo que depois como é que teve uma pergunta, a pessoa que está em casa deve estar sabendo de que eu estou falando dessa pessoa especificamente. Eu não sei quem é não, tá, gente? Eu respondi porque aparece o número lá e eu respondi. E às vezes nem sempre eu lembro o nome. A pessoa colocou assim, Isaac, eu fiquei sabendo que depois do tópico frasal, não precisa de conector, não. Gente, eu vou ler de novo. Porque, voltei para o texto aqui. Porque estabelece uma inter-relação entre orações. Então ele quer uma inter-relação entre as orações, entre as frases. Então ele quer uma inter-relação entre as frases,
entre os parágrafos. Então ele quer uma inter-relação entre os parágrafos. Então, pelo amor de Deus, eu estou dizendo para você, confie em mim. Confie em mim. Vá por mim. Bora lá. Isaac, tem uma observação 4. Tem. Na 4 diz assim, ó. Assim, vírgula, você deve, na construção do seu texto, demonstrar conhecimento, viu, sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coesivos são essas coisas, pronome, preposição, essa galera toda, tá? Que garantem a conexão de ideias, tanto, aí eu boto em negrito de novo, entre os parágrafos, quanto dentro dos parágrafos. Posso confiar em vocês? Podem começar a colocar os tais mecanismos linguísticos? Vamos embora então. Isaac, bora lá. Vamos fazer a brincadeira acontecer. Vou entrar na redação nota 1000 já já. Estão vendo esse quadro aí? Esse quadro aqui, o primeiro é a introdução, desenvolvimento 1. Estou passando o mouse. Estão vendo aqui do lado? Desenvolvimento 2, tá? E a conclusão. Não está aí? Isaac, como é que os parágrafos eles dialogam? Vou te mostrar. Por exemplo, eu não vou colocar aqui no final da introdução a minha tese 1, ela tem que estar descida aqui. Ela vai ter que descer aqui. Isaac, por que ela vai ter que descer aqui? Porque é assim que dialoga esses dois parágrafos. Beleza? Se eu estou dialogando a introdução com o D1 por meio do tópico frasal, que é a tese 1, tópico frasal igual a tese, que é a tese 1, eu estou, consequentemente, dialogando o D1 com a introdução. E vice-versa, né não? O D1 está puxando essa parte da introdução, que é a tese 1. Conectou semanticamente. Ok? Bora mais adiante, bora. Isaac, eu não tenho que colocar um conector aqui no começo do D2 que dê conta do... Tem. É assim que esse mecanismo linguístico é usado. Por isso que eu obrigo sim colocar o conector. Olha a cena. Galera, eu não tenho uma segunda tese. Eu não coloco a tese do D1 e depois a do D2. Pronto. É assim que a introdução dialoga com o D2. Consequentemente, é assim que o D2 dialoga com a introdução. Vê como tudo é muito simples. Bora mais adiante. Bora. Veja, aqui eu não coloquei um monte de problema que eu vou resolver aqui, é ou não é? É assim que eu dialogo a conclusão com o D1, e é assim, consequentemente, que a conclusão dialoga com o D1, e o D1 dialoga com a conclusão, obviamente. Bora mais adiante, bora. Vocês lembram que aqui eu vou colocar alguma coisa que eu vou ter que resolver aqui, pronto, é assim que o D2 dialoga com a conclusão. Vê que babado, vê que costura eu estou fazendo aqui junto com vocês. Bora mais adiante, bora. Concordo comigo, eu tenho que colocar um conector aqui no começo. Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Tenho não, sou obrigado não. Me ouça, criatura. Pelo amor de Deus. Bora mais adiante. É assim, então, que ocorre o diálogo dessas duas partezinhas. E veja, se o que eu coloquei aqui, por exemplo, uma autoridade polifônica, vamos assim dizer, o tema, eu vou voltar a falar aqui, é assim que eles se dialogam. Olha que costura danada. Vamos embora, então, para a prática. Introdução, redação, nota 1000. Esta redação tirou nota 1000 no Enem 2019. Se você quiser, dê um Google aí, vá atrás dessa redação que você encontra como nota máxima. Vamos embora. Vamos embora, esticou? Esticou? Faz aí a ginásticazinha de casa, porque agora vem uma redação nota 1000 para a gente aprender que a vida não é fácil. Fui. Tema da redação: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ok? Ok. Bora lá. A construção dos feudos. Rapaz, a pessoa já começou fazendo analogia entre o Brasil atual e a Idade Média, que era quando rolava os feudos. A autoridade polifônica típica de introdução. E será que eu poderia fazer essa relação dos feudos lá no D2? Não! 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 Por que não? Porque é natural, gente, que a gente use no começo essas autoridades polifônicas
que eu vou usá-las só para fazer uma correlação ficcional, para fazer uma correlação artística, para fazer uma correlação temporal. Vocês já perceberam que quando a galera usa história como autoridade polifônica, usa ou na introdução, ou no começo do D1. Por que não faz sentido usar no D2? Porque se alguma coisa tem uma base histórica, por que eu não começo a falar da base? Ou você quer dar um de doido e fazer na redação uma espécie de memórias póstumas de Brás Cubas? Vamos começar pelo fim, para depois chegar no começo. Gente, o ideal é começar do começo. Pelo amor de Deus. Mandar um beijo especialíssimo aí para o nosso queridíssimo Machado de Assis, né? Que foi genial quando escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, com um narrador que já estava morto, que é o Brás Cubas. Esta semana tem aula de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, aula 2 desse cara fodástico. Vamos embora, vamos lá. Angustiado para dar essa aula. Bora lá, bora, que eu estou empolgadíssimo. A construção dos feudos, que danado é feudo, o que é o feudo, eu tenho que explicar. Isso é uma questão da competência 3. Muros que delimitavam a determinada área no período da Idade Média. Eram os feudos. O senhor feudal estava lá, eram as terras. Os feudos eram as grandes terras na Idade Média. Ele segregou com esses muros, esses feudos, né, milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Ponto. Falei o que eram os feudos. Disse que os feudos segregavam e dizia que lá dentro tinham bens que somente a nobreza podia usufruir. Ponto. Depois de um ponto final, um conector para dizer que está saindo da história. Um conector. A C4. Tudo que for negrito, galera, é a C4. Semelhante a essa época está buscando o que estava dizendo antes. Isso é um mecanismo linguístico. É isso que ele quer que você demonstre, mecanismos linguísticos necessários para a construção do meu argumento. Ele não deixa a ideia feudal sozinha. Ele puxa a ideia feudal para a gente. Estão percebendo aí? Aí, bora lá. Semelhante a essa época, se você estivesse falando de uma história literária, artística, fora do tablado da ficção, tinha que ter, porque senão o leitor vai achar que você está misturando ficção com realidade e não sabendo até que ponto vai uma coisa e vai a outra. Esse mecanismo linguístico deixa bem claro assim, ó. Aqui termina o que eu quero falar sobre feudo. Agora vem fora do feudo. Como é que acontece na realidade? Tem muita coisa parecida com o feudo, beleza? Aí tá lá assim, ó. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, olha eu dizendo hoje, olha eu atualizando, galera. Isaac, eu poderia fazer assim, semelhante a essa época, o cinema é um dos inúmeros. É ideal que se eu estava falando do passado, eu digo, olha, agora eu estou falando do presente, agora eu estou falando do presente brasileiro. Por isso que a pessoa não deixa de colocar ó, Brasil. Isaac, mas não vê o Brasil no tema. Eu posso deixar o Brasil para lá? Você pode, você não vai perder nada não. Mas não deixe não. Deixe não. Bora lá. No contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros. Entrou no tema, vê autoridade, tema. Vê se não é como eu peço todo santo dia nas aulas. Galera, introdução. Autoridade, tema, tese. Bora lá? Deixa eu voltar aqui. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas, antes do mais tem vírgula, lembra da minha aula? Antes do mais tem vírgula, mas ainda aí vem a aspas, deliciosa, feudalizado. Esse feudalizado está dizendo assim, ó, rapaz, eu não solto minha autoridade, não. Esse é o mecanismo linguístico que retoma um período inteiro, da primeira palavra ao primeiro ponto final que a pessoa colocou na introdução, beleza? Ainda é feudalizado, já que, eu coloco uma conjunção, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Porque eu não posso dizer assim não, ó, que o cinema ele é feudalizado. Eu tenho que voltar a dizer
Sabe por que ele é feudalizado? Porque grande parte da população continua alheia a serviço, como os feudos, só beneficiava os nobres que dentro deles eram da hierarquia maior. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ponto final. Segundo ponto final. É 3. Quem me obriga a isso? Ninguém. Vá por mim. 3 pontos finais. A autoridade, o tema associado à autoridade e a tese. Bora para a tese? Ponto. Então, opa, ó, ponto, conector, vírgula, beleza? Tem que ter o conector retomando o que estava dizendo antes. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, tese 1. Tese 1. E, professor, por que o senhor marcou teledramaturgia? Porque eu não vou repetir cinema. Sabe quem é que calcula, galera, a C4 também? Repetição de palavra. Se você repetir palavras no mesmo parágrafo, iguais, você vai perder ponto na C4, tema de aula de hoje. Mas sabe que eu coloquei Brasil no D1, Brasil no D2, e o Imagine lascou o pau dizendo que você não pode repetir palavra, blá blá blá. Aí você, velho, socorro, não repetir no mesmo parágrafo, eu vou morrer por causa disso? Não. Você pode repetir a mesma palavra igual em parágrafos diferentes, tem problema não. Sofra, mas eles tiraram um ponto. Sofra não. Sofra não. Aí tá lá, teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente. Então bora lá. Regiões mais desenvolvidas economicamente é o que eu vou discutir a tese 1, que é onde estão os cinemas. Segunda tese 1. Tese 2. Quanto os exorbitantes preços dos ingressos, tá? E alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Tese 1, tese 2, tudo perfeito, dentro do tema, impecável, 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 sensacional. D1 tem que ter conector nesse D1. Tem, professor? Tem, bora lá. D1, posso ir? Posso, estou tranquilo, galera? Nessa perspectiva, olha o mecanismo linguístico. Tem que ter. Isaac, quais são, pelo amor de Deus, os mecanismos linguísticos necessários para que eu comece a minha introdução? Desculpa, o meu D1. Eu sou maluco e eu decidi pegar as redações nota 1000, e mapear quais foram os mais usados no D1 e no D2, beleza? Bora lá. Posso botar aqui? Isaac, quais são? Olha aqui, na minha lateral. Vamos ver todos agora. Os mais usados. Conectores para desenvolvimento 1. A princípio, de início, a priori, com um detalhe. E, galera, a priori significa antes de uma coisa acontecer, rolava isso, por isso que ela aconteceu. Então, a priori estabelece uma espécie de relação de causa e consequência. Então, bora lá. A priori, o menino gritou com a mãe, berrou, fez palhaçada em casa, quebrou tudo. Na verdade, eu queria falar que o menino cresceu e agrediu uma mãe. Deus me livre uma coisa dessa. Impensável, mas é só para vocês entenderem a priori. Eu digo a priori essas pequenas causas que vão gerar na violência depois maior contra a mãe, tá bom? Então a priori isso, isso e isso. Consequência disso, vai ter que ter consequência disso a posteriori, ele agrediu ela. Beleza? Então a priori tem essa característica de causa e consequência. Primeiramente, é uma possibilidade. Em primeira análise, beleza? E também em primeiro lugar. Tá aí, pode dar print dessa tela, aproveita para fazer uma posezinha aí para vocês me marcarem nas redes sociais. Você escolhe uma delas. Mas eu marquei outras. Deixa eu tirar aqui. Ó, coloquei tudo aqui. Estão vendo? Marquei aqui no papelzinho. Que eu saí anotando todas. Juro pra vocês, eu sou pirado nesse nível. Em primeira análise, começando D1, é só sobre D1, tá? Nessa perspectiva, primeiramente, em primeiro plano, colocam também em primeiro plano, a princípio, de início, nesse sentido, em primeira
perspectiva. Tem gente que coloca em primeira perspectiva. Aí você faz aí como você achar melhor. Mas bora lá, galera, bora. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Por que ele está colocando povo? Porque eu não vou estar falando sociedade, das pessoas o tempo inteiro. Então, povo é para retomar a sociedade, já ele fala. A cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental, entra logo no tema, fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Ponto. Hora da autoridade polifônica. Porque vai vir junto com a tese. Entretanto, veja, ele diz que só pessoas ricas tinham lá na tese, né? Ou ele falando de inclusão aqui. Ou ele falando de inclusão. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, autoridade polifônica, ó, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para fundamentar. Desculpem, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Lembra que ele falou povo lá, ele não vai dizer do povo, de novo, repetição de palavra perda de ponto na C4. Então, para a fundamentação do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Corpo social é quem? É o indivíduo. Quem é o indivíduo? O povo. Para não repetir palavra. Sacaram como é que a pessoa fez para tirar 1000? Esse ou seja é uma delícia. Esse ou seja é uma delícia. Depois desse ou seja vem a lapada. Ó. Na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos quem? O corpo social. O corpo social, os indivíduos. Que indivíduo? O povo. Beleza? Aí, bora lá. Por todos os cidadãos. A pessoa usou Milton Santos e agora vai dar a lapada, dizer, olha, então não pode ser excludente, como eu tinha dito lá na introdução, que eu ia falar sobre estar sendo excluído. Dessa maneira, porque depois de um ponto final e algo que retoma o que eu estava dizendo antes, tá? Dessa maneira, a concentração, vê se vai ser certinho, a concentração das salas de cinema em áreas de alto desenvolvimento econômico, que eu disse lá na introdução, e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade, que eu chamei de grupo social, que eu chamei de povo, beleza? Desprovida de recursos financeiros. Ponto, acabou o D1. É só isso. Isaac, sabe o que eu achei? Eu achei que a pessoa não fez assim, não. O senhor teve uma aula que pediu para que a gente fizesse assim. Conector, volta ao tema com o tópico frasal, lança a autoridade polifônica. Você pode fazer dessa maneira aí. Essa é só um dos exemplos, eu vou trazer várias possibilidades. Mas a autoridade polifônica não vai estar no final do desenvolvimento jamais. Jamais. No começo, bem desenvolvido, junto com a tese, junto com o tema. Isaac, se o senhor pudesse mapear como está esse desenvolvimento 1, o senhor diria que está como? Conector, tema, autoridade polifônica. O que ela tem a ver com minha tese? Foi assim, a tese veio no final. Concorda comigo? Essa coisa de estar segregando pessoas, não está assim. Pode ser dessa maneira também. Bora pro D2. Beleza? Se estica, dá os pulos aí. Vamos lá, que o bicho vai pegar agora. Nunca mais tu erra um negócio desse. Vai por mim. D2. Outro sim. Meu filho. Tem que ter o conector, viu? Tem. Isaac, conectores do D2. Anota. Anotou. Vamos lá. Quais são os conectores ideais para o desenvolvimento 2? Vamos lá. Primeiro, além disso, outro sim, ademais, em segunda análise, porque eu disse em primeira. Galera, tem corretor que não liga se você colocar em primeira análise no D1 e no D2 e chegar com um além disso, porque ele vai entender que é um além dessa primeira análise, tá? O ideal seria em primeira, em segunda. Ninguém morre se não colocar. Em segundo lugar, e aí que eu trouxe outro papelzinho, tcharam, com os conectorzinhos do D2, tá? Bora lá. Os mais usados nas redações nota 1000 do ano passado. Fresquinha, ó. Chega a estar quente. Brincadeira. Bora lá. Além disso, ademais, outro sim, paralelo a isso, tem redação nota 1000 que usou paralelo a isso, que eu dizia no D1, tá? Colocou isso no começo do D2.
quando eu disse paralelo a isso, o que eu dizia no D1, tá lá. Vale ressaltar ainda, olha isso, vale ressaltar ainda, a pessoa começou o D2 assim, ó. Vale ressaltar ainda, tá bom? Outro importante aspecto, olha como a pessoa começou o D2. Outro importante aspecto, se aula de C4, beleza? Em segunda análise, isso aí eu repeti alguns que eu coloquei aqui, porque esses daqui são os meus prediletos, os que eu mais indico, mas tem uma possibilidade vastíssima, como eu mostrei para vocês. Bora voltar para o D2. Outro sim. Os preços, já no D2, vê que coisa. No D2, a pessoa que tirou nota 1000 aí opta pelo tópico frasal logo de cara. Ó, os preços abusivos dos ingressos, a pessoa tinha dito lá na introdução, e assim se conecta, e assim é C4. A divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entradas de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento divide ainda mais a sociedade, tá? Bora lá, vejam. Começou com a tese dentro do tema, beleza? Quando a pessoa fala aí de divisão das salas em categorias, a pessoa está falando, retomando a lógica do cinema, então está tudo dentro do tema. Ponto final. Depois do ponto final, algo que retoma o que estava dizendo antes. Isso pode ser explicado, vem a autoridade na hora e no meio, pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual, quem é o qual? Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Professor, cadê a vírgula que tinha que estar aqui? Gente, quem é que afirma o qual? O qual é o sujeito, eu passando o mouse, é o sujeito desse verbo. Não faça uma vírgula ali não, por favor. O qual afirma, Pierre Bourdieu está afirmando, viu, que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que estão constantemente analisadas pelo corpo social. Lá no D1 ela colocou, ou seja, aqui ela decidiu colocar isto é muito bom, porque deixa muito claro para o leitor, e não é, gente, depois do ou seja, dizer a mesma coisa que disse antes, vai acrescentar. O que vem depois do ou seja, o que vem depois do isto é um acréscimo. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Ponto final. Depois do ponto final, o que a redação nota 1000 faz e você continua sem fazer, dá uma pisa. Deus me livre, jamais agrediria alguém na minha vida. Um conector, retomando o que estava dizendo antes. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas, como está falando de cinema, para não estar repetindo a palavra, violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas, para não falar cinema de novo, e aumenta a desigualdade. Pronto, acabou. Conclusão. Pronto, acabou, professor? Acabou. Estamos em 42 minutinhos de aula. Conclusão. Vamos finalizar a aula? Se eu estou na conclusão, é claro que eu tenho que colocar uma conjunção conclusiva. Professor, eu não sou obrigado, não. Pelo amor de Deus, meu filho, olha, veja. Faça isso. Faça isso. Você não é nem obrigado a colocar o portanto aqui, onde está. Eu passando o mouse, galera, aqui do lado. Você pode fazer assim, ó, cabe a iniciativa privada, portanto, pode fazer isso. Uma coisa que eu não achei legal nessa redação nota 1000 é que ela já começa com cabe a quem, o que, como, para quê. Foi muito de tiro, de assalto, sabe? Eu não gostei muito. Eu faria assim, ó, portanto, é fundamental a democratização do acesso ao cinema. Beleza? Bora lá. Cabe a iniciativa privada em parceria com os estados e municípios. Galera, quer ver um erro de vocês de língua portuguesa? Quando vocês colocam assim, ó, cabe a alguém, aí vocês querem que esse alguém junto a alguém. Aí vocês fazem assim, ó, junto com os estados e municípios, aí você coloca promoverem. Galera, esse aqui é o sujeito, tá? Esse sujeito só tá, desculpem, só tá especificado que vai ser com essa turma, mas foca aqui, foca aqui. A iniciativa privada, promover a interiorização das salas de teledramaturgia, aí vai detalhar, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos que eu discuti no D1, tá vendo tu? E da redução dos custos para, bora antes de ler, ver quais são as competências, desculpem, os conectores típicos da conclusão. Quais os conectores ideais para colocar ali?
O portanto, que eu amo, eu amo, eu amo. O logo, tal, 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 tal. O assim, são tudo conjunções conclusivas, galera. Típica de conclusão, é só se ligar nisso. Ó. Desse modo, tá bom? Eu, esses daí são perfeitos, perfeitos. Eu tava tentando lembrar de algum outro aqui, mas não cabe o que eu tava lembrando na cabeça. Cabe pro D2. Pra que não? Bora lá então, voltar. Isaac, continua. Então, os polos econômicos da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então, concluindo de novo, a cultura mais democrática. Além disso, solução 2, você bota uma só, dá vontade de descer a mão na sua cara. Gente, que professor de linguagem violenta, horrorosa, imagina o pai e a mãe de vocês assistindo essa aula. Gente, a linguagem dele é violenta, né? E nem imagino que se trata de um defensor dos direitos humanos. Não tenho capacidade nenhuma de agredir ninguém, mãe, pai, nem alunos, não se assustam. Não se assustem. É um vício meu de dizer assim, rapaz, você tá bacudo. Ponto. Além disso, retomando o que estava dizendo antes, depois do ponto final. É responsabilidade da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Veja o cuidado que a pessoa tem de explicar o que significa aquela sigla. Às vezes a gente não sabe o que significa a sigla. Sabe não. Então fala assim, ó, a Ancine, vírgula, órgão responsável pelo cinema no Brasil. Você não precisa dizer o que é. Isaac, eu não sei o que significa o IBAMA. Coloca lá. Órgão responsável pelo cuidado dos animais no Brasil. Beleza? Mas explica. Cabe a Ancine estabelecer um canal, viu? Um canal. Gente, e faltou alguma coisa aqui. Deixa eu só ver onde eu acho. Um canal. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Deixa eu só colocar aqui. Vai ser jogo rápido. Vou ver agora na internet como é deixa eu ver. A cultura. Erro meu, tá, gente? Mais democrática. Ponto. Além disso. Deixa eu ver aqui. Ponto. Além disso, beleza? Responsabilidade. Responsabilidade. Beleza. Deixa eu ver se vai lá para a redação nota 1000. Deixa eu ver. Não achei. Olha que falha horrorosa. Mas eu não vou deixar vocês sem saber o que é o restinho, não. Questão de honra. Bora lá. Aqui. Isso. Deixa eu ver se eu acho que... vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Poxa. Galera, eu não achei. Ainda bem que não era o que interessava necessariamente na aula, mas eu queria mostrar um negócio massa para vocês. Não sei porque eu falhei, mas eu vou achar aqui rapidinho. Dá uma pausa, segura aí, rapidinho. Vou achar agora. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu achar aqui. Gente, esses sites são lascas, né? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Simbora. Vamos lá. Não sei se tá baixando aqui. Gente, eu faço questão. Sabe por quê? Porque aquela lógica feudal que a pessoa usou lá na introdução, ela vai fazer aquela brincadeirinha de retomar, beleza? Ela vai retomar aqui. Infelizmente eu não consegui aqui. Estou baixando, tentando baixar onde eu achei essa redação. Vai demorar algum bocado, isso daí é perda de tempo para todos nós. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que no final dessa redação, essa pessoa que tirou nota 1000 retoma ali, galera, a ideia feudal que ela colocou. Essa conexão, essa junção, ela é ideal, ela é perfeita. Por isso que eu já pedi algumas vezes na redação para vocês
que vocês tomem o cuidado de, se usou uma autoridade polifônica lá na introdução, retoma ela no final da tua conclusão, tá bom? Então me perdoe aí por esse erro, foi uma falha besta, besta, mas eu fico com tanta vontade, rapaz, de mostrar pra vocês como foi que a pessoa retomou o feudalismo, mas eu já tinha mostrado. E aí, galera, vamos embora então. Agora estou no outro momento, no outro dia de gravação. Eu fui atrás da redação. Teimoso sou eu. Eu não poderia deixar vocês de não ter esse complemento que eu queria tanto mostrar com tanto carinho para vocês. Eu fui atrás da redação nota 1000, achei essa redação na rede de internet. E vamos embora então. Eu estava dizendo para vocês que a pessoa usa, a gente está no estudo da competência 4, o portanto no começo da conclusão. E eu disse mais, eu disse, galera, olha, quais são os conectores ideais dessa conclusão? Portanto, logo, assim, desse modo, expliquei tudo isso ainda neste vídeo. Eu só estou num recorte aqui, só para a gente lembrar do que estava fazendo direitinho. Bora mais adiante. Então, portanto, cabe a iniciativa privada, a gente já leu tudo isso, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia, tá? Por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então a cultura mais democrática. E com isso a pessoa resolvia os problemas que estavam apontados no desenvolvimento 1. Não foi assim que a gente viu? Bora agora! Agora que eu quero porrada! Finalmente achei esse danado desse texto, nota 1000 da redação 2019. Além disso, sempre depois do ponto final tem que ter o conector que retoma o que estava dizendo antes. É competência avaliativa da C4, isso aí, tá? É responsabilidade da Ancine, aí vai dizer quem, o que, como, para que. Na aula de C5 eu já expliquei para vocês. Da Ancine, aí a pessoa explica o que é a Ancine, é muito importante isso, né? A Agência Nacional de Cinema estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, beleza? Por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias erros de digitação meu e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. E agora eu quero mostrar para vocês, ponto final, com efeito, estão vendo? Ó, esse com efeito aqui é C4. Tem que colocar depois do ponto final algum elemento, algum mecanismo linguístico que retome o que a pessoa estava dizendo antes, e a gente vai mais adiante. Com efeito social, a democratização do cinema, e agora é quando vem a retomada da autoridade polifônica lá da introdução. Com efeito social, beleza, voltando para cá. Com efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. É dessa maneira, retomando até a autoridade polifônica lá da introdução, que o aluno que tirou nota 1000 aí consegue conquistar essa nota maravilhosa no Enem, então não tem grande dificuldade não. Era isso que eu queria mostrar para vocês, meus amores. Cheiro para vocês, se orientem na vida, marquem a gente nas aulas. E eu acho que talvez eu sou o único professor que tenha feito uma aula até agora mudando a roupa, o dia, para uma gravação só. Cheiro, galera. Gravação em casa tem disso. Se cuidem. Até mais.